Olá, irmãos, paz e graça a todos. É, Estamos aqui para falar a respeito de um tema muito importante nas congregações, né? Todas as igrejas espalhadas aí Igreja de Cristo espalhadas pelo mundo. Ah, Sobre um tema também a respeito do evangelismo, né? Aliás, das finanças, o papel das finanças no evangelismo. E Deus tocou no meu coração para trazer essa tarde esse assunto que faz parte do meu trabalho, né, secular, e desde o início da minha carreira profissional, eu queria trazer aqui para todos, para pensarmos um pouco sobre esse assunto, tá? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Miguel, Miguel, que congrego aqui no Residencial Maracanaú, juntamente com a minha esposa, Ana Ruth, né, nós servimos a Deus desde 2000 eu desde 2009 e ela desde 2007, e assim estamos servindo ao nosso Deus na nossa congregação. Tá? Então, esse, esse tema, né, o papel das finanças no evangelismo, é um tema que é muito importante trazermos a debate, né, nas congregações, onde fazemos parte, e, e não deixarmos de falar sobre esse assunto, que muitas vezes passa despercebido a importância deste. Né? Então, falar sobre finanças nem sempre é um assunto simples e exato, né? Como 1 mais 1 é igual a 2. Muitas pessoas no mundo têm dificuldade de ter uma vida bem organizada no que diz a esse respeito. Uma das causas principais é que não é um tema muito bem trabalhado nos lares mundo afora, principalmente na infância e na nossa adolescência, quando estamos formando nossos princípios e valores pessoais. Né? Então, é um tema que não é tão simples de ser debatido, porque é uma carga, né? É algo que vem trazendo aí de geração em geração o mau tratamento sobre esse assunto, tá? As consequências disso vêm causando sérios problemas individuais e coletivos dentro e fora da igreja. Famílias desestruturadas, divórcios, filhos que não sabem ou não recebem a educação que precisam, né? De forma que é terceirizado por coisas supérfluas, ah, e com isso a perda do foco em Cristo, né? Nas coisas importantes, etc. Tudo isso causado pela má compreensão do papel do dinheiro nas nossas vidas, né? A gente acha que tudo pode ser resolvido com dinheiro, comprando coisas, né? A educação dos filhos, a falta de presença, né? Ou seja, a ausência para com os filhos pode ser resolvida através do dinheiro ou de coisas materiais. Então, isso vem sendo mal entendido aí nas famílias. Ah, para o desenvolvimento desse trabalho, desse material que iremos ver, teremos como estudo de caso a pessoa de Paulo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, sobre o quanto ele se sentia feliz em lembrar, né? E agradecia a Deus pela cooperação deles com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho, com a expansão do Evangelho da pessoa de Cristo Jesus, né? Nesse estudo, iremos abordar, de uma forma geral, o papel do dinheiro na vida do cristão e aprofundando o seu impacto no que diz respeito ao evangelismo, né? E que nessa jornada aí Deus possa nos abençoar, tá? Então, peço que você aí, onde você estiver, ou quando você vê essa mensagem, abra comigo sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Vamos ler. Diz assim, do 1 ao 11 ele fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu, assim, me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Eu peço a você que ore comigo para abençoar, para que Deus possa abençoar esse conteúdo. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade essa, Senhor, de expandir, Senhor, aquilo que aprendemos e falar a respeito das tuas maravilhas, e que assim, ó Pai, através desse momento, dessa palestra, muitas pessoas, muitas congregações possam ser abençoadas, que todos nós possamos tratar melhor o assunto de finanças nas nossas localidades, nossos lares e também nas nossas congregações, para que toda a nossa vida possa te honrar e te glorificar. Em nome de Jesus, nós já te oramos e agradecemos. Amém. Então, explicando um pouco o contexto dessa leitura, Paulo ele estava preso em Roma, né, quando escreveu essa carta, e cogitava em várias passagens a possibilidade de ali ele morrer, né? Vemos uma passagem bem clara, capítulo 1, versículo 21 a 24. A prisão do apóstolo Paulo não impedia ele de pregar a Cristo, ou de evangelizar. E até os soldados da guarda pretoriana, né, que era a tropa de elite de César, foram evangelizados durante a sua prisão. Vemos isso lá no capítulo 1, versículo 12 a 13, né? Paulo citando aí que as cadeias de Cristo haviam sido conhecidas pelos guardas, né? Paulo amava os irmãos em Filipos, por isso a carta é considerada como uma carta aos seus, né? Pois Paulo tinha muito apreço por esses irmãos. Filipenses foram fruto da sua segunda viagem missionária, né? Onde Lídia e os de sua casa foram batizados. Vemos isso lá em Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 15. E os mesmos o haviam ajudado exclusivamente quando Paulo estava em Tessalônica, por 2 vezes, né? Lá em Filipenses, nessa mesma carta, capítulo 4, ele vai citar que, embora outros houvessem esquecido de Paulo, os irmãos em Filipos não esqueceram. Nessa carta, Paulo dá uma declaração do seu propósito de vida, e que também deve ser o nosso, né? Que propósito é esse? O propósito de viver para Cristo, né? Ele narra isso numa frase muito conhecida que diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A carta nos mostra também que os irmãos em Filipos eram bastante participativos com a defesa e a expansão do Evangelho. Por isso, o apóstolo lembra deles com alegria, pois eles também eram participantes da graça. E a resposta dos irmãos a esse amor e a Paulo era a cooperação com o ministério missionário. Então, eles eram bem participativos, tanto na defesa verbal, né, do evangelho em meio à sociedade, como também na cooperação à distância, né, que eles tinham com o ministério de Paulo, enviando recursos, não só financeiros, mas também recursos humanos, para lhe ajudar nessa jornada.
Filipos era uma das cidades da região da Macedônia, onde os mesmos, né, nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 8, onde eles eram modelos, os irmãos da Macedônia eram modelos no que diz respeito à contribuição. Pois mesmo em meio, né, como lá fala, mesmo em meio a prova de muitas tribulações, eles pediram com muitos rogos ou com muitas súplicas para que pudessem participar da assistência, né, aos irmãos da Judéia, aos irmãos que passavam por necessidade. E não só a eles, como também aos irmãos missionários, como Paulo também cita, né? Vemos isso lá do versículo 1 ao 6, e em diante também nós vemos essa narrativa. Uma das principais características da carta é que Paulo desejava que eles se mantivessem alegres, mesmo em meio a perseguições, exercendo a sua nova cidadania com temor e tremor a Deus. Então, vemos que os irmãos em Filipos eram uns irmãos muito participativos, né? Tanto na questão de defesa e confirmação do evangelho através da parte verbal, né? Como também na parte de recursos. Então, eles eram bem participativos. Para isso, para o desenvolvimento essa leitura, né? Eu trouxe 3 pontinhos aqui para a gente meditar. Então, o que Paulo queria, de fato, também trazer para nós, né? Os remanescentes aí da igreja, né? Paulo queria dizer que o amor, que o nosso amor possa aumentar, né? Vemos isso lá no versículo 9. Ele diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. É interessante como ele nos pede ou incentivava os irmãos a aumentarem o amor que eles sentiam, tanto por Deus como também uns com os outros, né? Uns para com os outros. Então, em outras traduções, esse termo, né, discernimento do que é melhor, como Paulo diz aqui, que o amor de vocês aumente cada vez mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. No versículo 10 ele diz: para discernirem o que é melhor. Para discernirem o que é melhor. Nessa pequena frase, discernir o que é melhor, em outras traduções, nós vemos que são traduzidos como aprovar coisas excelentes. Como assim, né? Como assim? Paulo escrevendo aos Filipenses, incentivando que o amor deles aumentassem e que eles pudessem aprovar coisas excelentes. Como que isso se aplica a nós e como podemos entender isso? Para que a gente possa entender essa declaração de Paulo, nós podemos ir a um texto muito conhecido chamado Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 2, quando Paulo ele fala que é preciso transformar a nossa mente para que possamos provar, né, ou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem essa transformação, provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é impossível, né? Então, quando nós transformamos a nossa mente para esse fim, nós começamos a perceber o que de fato é importante nas nossas vidas, né? Então, de fato, perceber que a minha vida financeira ela é importante para o reino, isso é algo excelente, né? Isso é algo que precisa ser valorizado e tratado com maior atenção. Isso impacta fortemente na nossa vida financeira, né? Transformar a nossa mente, isso impacta fortemente na nossa vida financeira. Muitas vezes não enxergamos que os planos de Deus envolvem todas as áreas, né? Não só a parte emocional, não só
ele nos reconcilia consigo mesmo através de Cristo Jesus, né? O nosso benefício ele não é apenas quando morrermos, ele não é apenas para restaurar a paz na nossa vida, no que diz respeito à nossa família, os nossos amigos, enfim, mas para que possamos entender que toda a nossa vida agora pertence a Ele, e Ele tem planos para a nossa vida, né? Ele tem planos como um todo. Então, precisamos pedir a Deus que aumente o nosso amor pela sua obra, pois isso é algo excelente. Então, que o amor de vocês aumente e que nós possamos aprovar essa declaração, essa aprovar esse aumento de amor, porque é algo excelente. Amor não por qualquer coisa, mas amor pela obra de Deus. Uma obra que tem nos alcançado e tem, de fato, transformado a nossa vida. Então, que eu não queira apenas que esse amor, aliás, que essa obra, ela pare em mim, mas que ela se estenda a outras pessoas. Muitas vezes gastamos alegremente com coisas supérfluas e nos entristecemos quando o assunto é investir no reino de Deus. Porque muitas vezes ainda estamos com aquela percepção, né? Com aquela a herança ainda da vida pregressa. Não conseguimos ainda enxergar o que de fato é importante. Então, gastar R$ 50 para assistir um filme no cinema ou fazer qualquer outra coisa é muito barato, rapidinho nós fazemos. Mas quando é para comprar um livro, para comprar uma Bíblia, para investir, fazer um curso ou algo do tipo, isso se torna muitas vezes caro, né? Então, temos que rever essa questão de como anda a nossa mente em relação às coisas que são realmente importantes. Paulo sobreviveu a muitas coisas e aprendeu a viver contentemente, ou seja, ou contente, né, em todas as situações. Nós vemos isso lá no capítulo 4. Mas toda a ajuda que ele recebeu foi importante. Paulo sabia, né? Ele sabia viver bem toda essa situação. Passou frio, passou fome, soube provar das melhores coisas e das piores coisas. E ele, no versículo 13, ele faz aquela declaração muito famosa que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, mas toda a ajuda que ele recebeu foi muito importante, não só para suprir as necessidades do apóstolo, mas para provar que o amor daqueles irmãos pela obra era real e verdadeiro. Paulo, ele falou essas palavras, mas ele já sabia que isso acontecia. Ele disse que o amor de vocês aumente cada vez mais, que é o que de fato até aquele momento estava acontecendo. Ninguém envia recursos, envia pessoas, envia dinheiro, envia atenção a algo que realmente não se importasse, né? Então Paulo, ele era grato aos irmãos daquela região exatamente por se lembrar deles como de fato cooperadores. E para isso, em relação a essa cooperação, para eles não era um peso, porque lembra da passagem, né, de 2 Coríntios, capítulo 8, eles pediram com muitos rogos para participarem de assistência aos irmãos, né, da assistência aos irmãos. Muitos missionários ainda se deslocam de suas residências e atravessam fronteiras, seja elas municipais, estaduais ou até nacionais, para levar o evangelho a toda criatura. Então, é um papel muito importante a ser exercido pela igreja, que é o da cooperação. Por isso, irmãos, devemos abrir nossos olhos, né, e ajudar e perceber quais são esses irmãos que se dedicam à obra, né, que se deslocam de um local para o outro para poder levar essa palavra para todo aquele que tiver ouvidos, né, para todo aquele que possa ser alcançado. Então, precisamos ter sensibilidade e poder dar um incentivo, né, um apoio. Tem jovens, muitas vezes, nas congregações que, de fato, precisam apenas de um apoio, precisam ser encorajados, né? E a parte financeira é uma dessas
ferramentas que temos para dar suporte. Sei que muitos irmãos ajudaram o trabalho que hoje, né, existe em Recife, muitos irmãos americanos. Mas nós também precisamos ter esse mesmo espírito de realmente sermos cooperadores do Evangelho, não importa ele, a localidade onde esteja sendo pregado. Tá? Ah, e tudo isso, irmãos, quando nós percebemos essas situações, né, o nosso amor ele aumenta cada vez mais quando nós mudamos a nossa mentalidade, percebemos aquilo que realmente, de fato, é a vontade de Deus e provamos isso. Toda a igreja ela é beneficiada, né? Toda a igreja ela é beneficiada, não só os missionários em suas missões, mas também em cada congregação, né? Em cada trabalho local, a igreja ela se fortalece. Pois nem todos são braços, nem todos são mãos, nem todos são pernas, mas somos todos membros de um só corpo. E se cada um entender o seu papel e a sua importância, muitas almas serão alcançadas através da graça de Deus e do nosso serviço cooperativo. Imagine quantos irmãos, quantas almas foram alcançadas por Paulo, né? Nas suas viagens, nos seus trabalhos, nas suas labutas, e muitas almas foram alcançadas, né? Então, o papel dos irmãos em Filipos foi muito importante. Não foi o principal, né? Porque o principal era aquele que fortalecia o apóstolo lá no, nem diz no capítulo 4, versículo 13, né? Tudo ele poderia fazer porque Deus era quem lhe fortalecia. Mas também os recursos que foram recebidos foram de extrema importância. E não apenas isso, mostra que a igreja é uma igreja sadia e que também sabe o papel das finanças, sabe o papel da parte financeira a partir do momento em que ela percebe que ajudar missionários, ajudar missionários é algo que também a igreja pode estar realizando. Lá em Provérbios, fala que precisamos honrar a Deus, ou precisamos não, é um mandamento, é uma palavra imperativa, né? Honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias da tua renda. Esse versículo é muito importante para entendermos também o papel do dinheiro, o papel das finanças na nossa vida. Deus ele está declarando que as nossas finanças é uma forma de estarmos honrando e glorificando a Ele. Então, que esse tema possa ser um pouco mais debatido, possa ser mais frisado. Temos muito receio de estar falando como o mundo prega, né? Em termos de prosperidade, em termos de a teoria da prosperidade, mas precisamos quebrar esse preconceito, porque, de fato, irmãos, a obra ela precisa de recursos, tá? Em segundo lugar, a boa obra. Ele diz lá no versículo, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Quando somos alcançados pela graça de Deus e entregamos as nossas vidas a Cristo, iniciamos um processo de conversão, né? A conversão, ela muda o nosso curso. Estávamos indo para lá, agora nós vamos para o outro lado. O nosso rumo, né? Muitas vezes o nosso interior, ele não vai na mesma velocidade, ele não converge com a mesma velocidade e precisa de um pouco mais de tempo para compreender e assimilar essa mudança. Quando se diz respeito à nossa vida financeira, isso também demanda tempo. E precisamos deixar Deus agir nessa mudança. Precisamos deixar que Ele continue essa boa obra em nós, né? É isso que Paulo está
Está dizendo aqui, olha, aquele que começou a boa obra em vocês, porque, de fato, Cristo é quem começou esse trabalho, ele vai continuar abençoando, né? Vai continuar operando e ajustando a caminhada até aquele dia, né? O dia de Cristo, o dia da sua vinda, né? Aliás, no dia do seu retorno. Então, precisamos deixar Deus agir nas nossas finanças. Muitas vezes nós queremos, ah, nos convertemos, né? No batismo, e a última parte que demora mais a se converter é o nosso bolso, né? Existe esse dito popular aí. Mas na verdade é que precisamos compreender que Deus também age nas nossas finanças, né? Nós também podemos confiar nele em relação a isso. Precisamos entender que isso, né, deixar Deus agir, é uma resposta ao amor de Deus e uma prova do nosso amor aos nossos irmãos. As nossas ofertas dominicais ou as nossas ofertas direcionadas para algum outro fim, fazem parte do pleno exercício desse amor, né? Amor que nós temos pelo nosso Deus e pela sua obra. Então, que possamos entender que, de fato, né, quando eu oferto, né, na semana, no culto dominical, quando eu oferto para a realização de alguma obra extra ou para algum fim diferente do que eu oferto ali, de fato, eu estou exercendo o amor que eu tenho pelo meu Deus e também pelo meu irmão, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, irmãos, de fato, o nosso coração deve estar totalmente investido e depositado no reino de Deus e no seu propósito. Pois todo o esforço e investimento que fazemos no reino de Deus não é em vão. Eu tenho certeza que esses irmãos que se deslocam de suas cidades, né, de sua casa ali, do seu ambiente familiar, e saem para um outro lugar totalmente diferente do seu costume, né, das comidas que prova, dos amigos, dos locais. Esses irmãos, eles de fato estão fazendo um investimento muito pesado no reino de Deus. E nós precisamos ser participantes. E talvez eu não tenha esse dom de ser missionário. Talvez eu não tenha esse dom de fato, de ser desbravador, né? E levar o evangelho aonde não existe igreja de Cristo. Mas eu posso participar, né? Por isso que o corpo de Cristo ele é tão cheio de dons diferentes. E lá se não me engano, no capítulo 4 de 1 Coríntios, fala que a cada um foi manifestada um dom espiritual com o fim de servir a igreja, com o fim de ser maior do que aquele que possui, né? Para que o corpo de Cristo seja, de fato, edificado mais ainda. Então, que possamos perceber isso, né? Que possamos perceber que Deus é quem faz a boa obra. E a boa obra, irmãos, nesse sentido, é transformar cada vez mais a nossa visão em relação à nossa vida como um todo. E isso impacta também na nossa vida financeira, pois ela é importantíssima para o evangelismo, onde quer que seja. Tá? Em terceiro lugar, coloquei que um dom indescritível. Em 2 Coríntios, capítulo 9, né, ainda Paulo está dando um discurso sobre a contribuição, né, que os irmãos em Corinto haviam comentado, haviam prometido, entre aspas,
Ele está encorajando aqueles irmãos para que eles cumpram, né? Para que eles, olha, irmãos, é isso mesmo, façam isso. Vocês não serão, isso não será em vão. Ah, isso é um dom, de fato, indescritível, sem palavras para descrever. Pois, vamos lá no capítulo 2 de Coríntios, 2 Coríntios, desculpa, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 9, onde Paulo está tratando esse assunto com os irmãos. Ele vem já de um discurso dos irmãos da Macedônia, e ele vai continuar incentivando os irmãos de Corinto a fazerem o que eles haviam prometido. Então, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12 a 15, ele diz assim, 9, versículo 12 a 15, diz assim, ah, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível, né? Em terceiro lugar, é esse dom indescritível dos irmãos em Corinto, para que eles pudessem, de fato, realizar, pois muitos seriam os beneficiados. Irmãos, Paulo tinha sempre uma visão sistêmica do reino de Deus, né? Uma capacidade que Deus havia dado para ele, né? De dar continuidade ao trabalho de expansão do evangelho iniciada por Cristo. Na sua narrativa para os coríntios, tanto para os coríntios como para os filipenses, outros louvam a Deus por meio do serviço que a igreja desempenha no que diz respeito a recursos financeiros. Como assim? Por mais que ele esteja falando de outros irmãos, né, que estariam orando por ele, por eles, estariam gratos a ele, na verdade, não só os irmãos, mas também outros que iriam ser beneficiados e também futuramente iriam se lembrar deles com muita alegria. Assim como Paulo se lembrou, Paulo estava dizendo praticamente a mesma coisa que falou em Filipenses capítulo 1, né? Ele se lembra da cooperação dos irmãos em Filipos, de tudo que ele recebeu, do carinho, do amor, da cooperação no que diz respeito a finanças, né? A recursos financeiros e também a recursos humanos. Então, ele lembra disso. Ele está dizendo, olha, existirão irmãos que vão estar fazendo orações por vocês de gratidão, né? Exatamente o que Paulo fez com os irmãos em Filipos. Eu tenho um exemplo prático para dar aqui, né? Para contribuir aqui com esse conteúdo. Costumo muito falar sobre isso nas ofertas, nas exortações de ofertas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se você está me ouvindo, tomar posse, né? Eu permito com certeza. Quando eu fui evangelizado pelo irmão Rocha, fui convidado para ter um estudo lá no prédio da Igreja de Cristo, lá no Gereissati 2. E lá, irmãos, já existia toda uma estrutura para me receber, né? Ou para receber os irmãos, mas logicamente também para receber aqueles que ouvissem a mensagem e quisessem saber mais. E lá já tinha luz elétrica, lá já tinha água para beber, lá já tinha cadeiras, lá já tinha ventiladores. E o mais importante, lá já tinha um missionário. Esse missionário era o próprio Rocha. Isso quer dizer que muitos irmãos já haviam cooperado para que aquele momento
para aquele momento acontecer e nem se deram conta. Então, eu tenho consciência disso, eu sou grato aos irmãos que contribuíram, não sei quem são. Eu não sei quem foram os ofertantes, aquele que doou uma cadeira ou doou um ventilador, eu não sei, mas eu sou grato a Deus pela vida desses irmãos. Então, eu sei que a minha oferta hoje talvez não impacte poderosamente na minha congregação, mas ela é minha forma de participar e exercer o meu amor por Deus e também pelos meus irmãos. Lá na carta que João escreve, né? 1 João, se não me engano, capítulo 4, ele diz que aquele que diz que ama o seu irmão, que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, esse é mentiroso. Então, a oferta, as nossas ofertas, as nossas finanças são, sim, para ajudar outras pessoas. Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Mas antes, arrume um trabalho, arrume algo para fazer, para que possa fazer diferente, fazer o contrário, para que possa ajudar. Se eu subtraía de alguém, agora eu vou oferecer. Se eu roubava de alguém, agora eu vou doar. Então, essa é a missão que nós temos em relação às nossas finanças, né? É entender que, de fato, elas são participantes do reino junto conosco, e não algo à parte. E não algo à parte, né? Irmãos, eu não estou dizendo que a parte financeira, cooperarmos financeiramente para os evangelistas, para os missionários, desculpa, e para algum outro fim em relação a dentro do tema evangelismo, não é o mais importante. É lógico que não. Porque o mais importante é o produto, né? O Evangelho de Cristo Jesus e a sua proposta de vida eterna, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas sim que tenha a vida eterna. Então, de fato, a parte financeira não é a mais importante, mas ela é fundamental para o desempenho dessa missão. Então, vemos aqui até aqui, né? Que que o nosso amor aumente mais e mais. Segundo, precisamos deixar que Deus continue a boa obra em nós, né? Em terceiro, porque isso é um dom indescritível, a contribuição, né? A contribuição, ela é indescritível porque ela exerce o ministério pessoal que exercemos dentro das nossas congregações. Para concluir, irmãos, tenho aqui um pequeno texto para ler a todos, né? Por isso, irmão e irmã, esteja me ouvindo ou que esteja vendo essa mensagem em algum lugar do mundo. A quem essa mensagem chegue, você também é participante da graça de Deus, dada na pessoa de Cristo Jesus. Recebemos todos os benefícios desse favor imerecido que nos chegou como um presente, e assim temos livre acesso a Deus e uma promessa de vida eterna. E possamos ser também cooperadores desse evangelho, contribuir com muita alegria naquilo que está ao nosso alcance. Assim como os irmãos em Filipos fizeram, os irmãos da Macedônia como um todo, mesmo em meio de muita prova, de perseguição, tribulação, que possamos enxergar qual o propósito da palavra que chegou até nós. O propósito dela é sempre o próximo, né? Palavras de vida e que precisam alcançar muitas almas mundo afora. Então, irmãos, esse foi um pequeno, né, introdução a um assunto muito importante que é fé e finanças, né? Como esses assuntos eles podem andar juntos e podem, como diz lá Provérbios, né? Como isso pode honrar a Deus de fato, sem farsa, sem mentira, sem hipocrisia, mas como nós podemos agradar a Deus também através das nossas finanças. Então, fiquem com Deus, forte abraço a todos e Deus abençoe.